Sabe, quando a gente pensa em assistência social, geralmente vem à cabeça aquela imagem de uma rede de segurança, né? Uhum. Aquela lona forte de circo. Exato, aquela lona que impede o trapezista de bater no chão se der alguma coisa errada no salto. É uma imagem super reconfortante. Mas e se essa mesma rede tiver um design tão complexo, tão emaranhado, que uma vez que alguém cai nela, as cordas se enrolam de um jeito que a pessoa simplesmente não consegue mais levantar? Nossa, não consegue mais voltar pro trapézio. Isso. E o que é mais grave, e se a administração do circo souber exatamente disso e usar essa mesma rede para garantir que o trapezista nunca mais procure emprego em outro lugar? É uma imagem bem pesada, sabe? Porque altera completamente a premissa do que deveria ser a proteção. A proteção nesse cenário aí se transforma numa espécie de mecanismo de dependência estrutural. Pois é. E essa é basicamente a espinha dorsal da nossa imersão nas fontes de hoje. A missão dessa análise profunda é desvendar uma pilha bem grande de artigos do Instituto Liberal, textos produzidos entre 2021 e 2026. Um material bem denso. Muito denso. Nós vamos explorar a visão dele sobre o sistema de transferência de renda no Brasil. E isso com foco total no Bolsa Família e também naquela versão transitória, o Auxílio Brasil. Vamos desde as denúncias de uso eleitoreiro da pobreza até o impacto que isso causa na economia real. Mas antes da gente mergulhar nisso... A gente precisa fazer aquele aviso muito importante para quem está nos ouvindo. Com certeza. O negócio é o seguinte: os textos originais do Instituto Liberal trazem críticas contundentes e muito carregadas politicamente contra lideranças de todos os lados. Eles criticam desde o presidente Lula até o ex-presidente Jair Bolsonaro e batem em alas tanto conservadoras quanto progressistas. Sim, eles não poupam ninguém. Então é vital deixar uma premissa clara logo de cara. O nosso papel aqui não é tomar partido. Nós não endossamos e nem repudiamos essas visões políticas, tá? Exatamente. O nosso objetivo é puramente jornalístico. A gente está aqui para pegar os argumentos econômicos e institucionais dessas fontes, colocar sobre o microscópio e entender a lógica deles de forma totalmente neutra. Isso aí, é extrair a mecânica da coisa. E olha, vamos combinar que o ponto de partida dos textos já chega assim com os dois pés no peito. Porque eles não chamam a estrutura atual do Bolsa Família de programa social. Eles usam o termo cativeiro institucional. Sim, cativeiro. É um termo forte. Muito forte. E chamar de sequestro é uma acusação pesadíssima. Então, como é que as fontes justificam isso mecanicamente? Quero dizer, não é só uma retórica política. Olha, segundo os autores, passa longe de ser só retórica. Eles dissecam o design das leis do programa para tentar provar que a arquitetura legal reproduz mesmo a dinâmica de um sequestro no cenário eleitoral. Como assim? Pensa na mecânica de qualquer sequestro. Você sempre tem 3 elementos: a vítima, o sequestrador e o resgate. E se conectarmos isso ao quadro geral apontado nos artigos, as vítimas seriam as quase 49 milhões de pessoas, o que dá umas 18,7 milhões de famílias que dependem quase que 100% desse repasse do Estado para ter comida na mesa. Certo, pessoas numa vulnerabilidade extrema, sem dúvida. E o sequestrador, na visão dos textos, seria o governo de situação. Mas por que o governo e não o Estado em si? Por causa do tal do poder discricionário absoluto. As fontes detalham que as leis, especialmente as atualizações lá de 2023, elas concentram a caneta inteiramente nas mãos do Poder Executivo. Então é o governo central que dita quem entra, quem sai, o valor que é pago. Ah, entendi. Fica tudo na base da canetada, né? Exato. O beneficiário não tem garantias estruturais, ele fica refém de um decreto. E é aí que entra o terceiro elemento dessa metáfora, que é o resgate. Que seria o voto, a fidelidade nas urnas. Sim, o cidadão percebe e até é induzido a acreditar pelas campanhas que se o governante mudar, aquela linha vital de subsistência pode ser cortada. Então o voto deixa de ser uma escolha sobre o futuro e vira literalmente o pagamento de um resgate para manter a comida na mesa. Nossa, é uma dinâmica brutal. E isso fica muito nítido quando a gente olha os números que eles trouxeram. As fontes citam um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas de março de 2026. Eu fiquei perplexa com os dados. Os números são assustadores mesmo.
Sim, eles mostram que 60,9% dos eleitores que tinham uma intenção de voto no governo de situação afirmavam receber o benefício, seja direto ou alguém da casa. Agora, entre os eleitores da oposição, essa fatia despencava para 28,9%. É uma correlação estatística esmagadora, sabe? Mostra bem essa dinâmica do resgate. E o impacto territorial é outro absurdo. Os textos apontam que em 9 estados brasileiros, a maioria no Norte e Nordeste, em mais de 2.600 cidades pelo Brasil... Peraí, 2.600? 2.600. Em todas essas cidades, o número de famílias recebendo Bolsa Família é maior do que o número de trabalhadores com carteira assinada. O que isso significa para a economia de uma cidade pequena? Significa que a engrenagem principal ali não é a indústria, não é o comércio, nem a agricultura. A economia gira em torno do repasse federal. E com isso, o poder local do prefeito some perto do peso da caneta do presidente. Vira uma macroeconomia de subsistência artificial muito suscetível à chantagem. O que nos leva para uma ironia histórica que os artigos exploram a fundo. Porque a hipocrisia política parece ser a regra do jogo aí. É como se dois técnicos de futebol ficassem criticando a tática suja do adversário na coletiva de imprensa, falando que destrói o esporte. Mas no milissegundo em que um deles assume o time, ele vai lá e copia a mesma jogada. Sabe por quê? Porque sabem que é essa jogada que ganha o campeonato. Exatamente. Mas qual é o custo real dessa jogada? Porque a linha do tempo que as fontes mostram é implacável. Eles relembram um discurso super emblemático do Lula em 2003, na Paraíba, pouco antes da criação do Bolsa Família. Ah, sim, eu lembro dessa parte do material. Ele faz uma crítica frontal ao assistencialismo. Ele argumenta que no passado o trabalhador ia plantar o próprio feijão, mas com um monte de auxílio as pessoas ficaram esperando o vale isso e o vale aquilo. E ele defende que a dignidade vem do próprio suor e não de doação do governo. Uma retórica que, se você parar para pensar, parece que saiu de um manual liberal clássico. Totalmente. Mas logo depois, na prática, o que aconteceu foi o oposto. O PT pegou programas lá da era Fernando Henrique Cardoso, tipo Bolsa Escola, unificou tudo, botou a marca do Bolsa Família e fez disso a maior vitrine eleitoral por décadas, sempre com aquele discurso de que se a oposição ganhasse ia acabar com a ajuda. Pois é, e a metamorfose do outro lado não é menos irônica. Os textos mostram a trajetória do Jair Bolsonaro. O cara passou quase 30 anos no Congresso atacando o programa de forma muito agressiva. Ele chamava de Bolsa Farelo, dizia que era compra de voto com dinheiro público, que afastava as pessoas do trabalho. E aí veio a pandemia e o auxílio emergencial, o choque de realidade. Exato. Quando ele viu a popularidade dele explodir lá no alto, justamente nas camadas sociais que não gostavam dele, a retórica de 30 anos evaporou da noite para o dia. Sim, de olho na reeleição. De olho na eleição. Ele não só manteve a estrutura, como mudou o nome para Auxílio Brasil para pagar a marca do adversário. E ainda aumentou o valor de R$ 400 para R$ 600, mesmo furando o teto de gastos e criando uma crise fiscal. A urgência de ganhar voto passou por cima de qualquer princípio econômico. E aqui a gente entra num ponto crucial para os estudantes que acompanham nossa imersão. Os textos falam de um gargalo que destrói a produtividade. Imagina uma escada financeira, tá? Certo, uma escada. O indivíduo está lá no fundo do poço tentando subir. Ele alcança o primeiro degrau, fazendo uns bicos informais. Chega no segundo degrau. Mas quando ele vai pisar no terceiro, que seria conseguir um emprego com carteira assinada, alguém vem com um serrote e corta os 2 primeiros degraus. O tombo é gigante. Como é que as fontes explicam a matemática dessa escada cerrada, usando os conceitos econômicos? Esse é um conceito fundamental de entender. Os artigos chamam isso pelo termo em inglês notch effect, que a gente traduz como efeito entalhe. Efeito entalhe. Tá, explica isso como se fosse numa sala de aula, por favor. Vamos lá. O efeito entalhe é uma falha no design de uma política pública onde cruzar uma certa linha de renda gera uma punição financeira abrupta, é desproporcional. Pela regra atual do programa, a elegibilidade é binária, é tudo ou nada. Como assim tudo ou nada? Se o beneficiário consegue um emprego formal e o novo salário dele faz a renda da família passar 1 centavo que seja do limite do governo,
Ele não tem uma redução suave. O benefício cai pela metade de uma vez ou é cortado a zero na hora. Ou seja, na prática, a pessoa trabalha mais, assume o compromisso com o horário, chefe, e acaba levando menos dinheiro no fim do mês do que se ficasse só com o auxílio e fazendo bico escondido. O próprio sistema pune o esforço de formalização. Punir severamente. Matematicamente, assinar a carteira vira um mau negócio. E a consequência disso na economia inteira é um paradoxo bizarro. Sim, as análises lá de 2026, listadas nas fontes, dizem que existiam cerca de 2,35 milhões de famílias exatamente nessa zona de risco, fugindo da carteira assinada. E, por causa disso, o Brasil tinha uma taxa de desemprego que parecia boa, na casa dos 5,6%, mas o setor produtivo sofreu um apagão de mão de obra. Apagão mesmo, estamos falando de 62% das indústrias e quase 80% das construtoras reclamando que não achavam gente para contratar. O emprego existe. A vaga está lá, mas a pessoa faz o cálculo lógico de sobrevivência dela e decide que não vale a pena assinar o contrato. Faz todo sentido. E ainda tem um outro lado que agrava isso, né? As fontes falam de uma grande ilusão tributária. O especialista lá do artigo diz que o Bolsa Família funciona quase como uma restituição de imposto para o pobre. É um ponto fascinante esse. Eles argumentam que o nosso sistema de impostos no Brasil é muito regressivo. A tributação pesa muito mais no consumo do que na renda. Ou seja, o governo cobra o imposto invisível no pacote de arroz, no feijão, na conta de luz. Perfeito. As famílias pobres chegam a perder quase metade do que ganham só pagando imposto indireto na hora de comer. Então o Estado confisca esse dinheiro suado no caixa do supermercado e depois devolve uma pequena fração disso, chamando de bondade ou auxílio. E a pessoa tem que agradecer pela esmola com o próprio dinheiro. E por estar na informalidade, para não perder o auxílio, ela não contribui para o INSS, não cria histórico de aposentadoria e a crise previdenciária do país só afunda. É uma bola de neve. É a armadilha perfeita da informalidade. Certo, mas aí eu te pergunto. Se o sistema atual é essa armadilha gigante, como é que a gente desarma a bomba sem deixar essas pessoas desamparadas? Porque cortar a rede de uma vez também seria um desastre. Seria, e os liberais sabem disso. É por isso que eles apresentam a proposta do Imposto de Renda Negativo, ou NIT. É uma ideia idealizada lá em 1962 por Milton Friedman. Imposto de renda negativo? Soa até esquisito, né? A Receita Federal depositando dinheiro em vez de cobrar? Parece loucura, mas o fascinante aqui é como a transição resolve aquele efeito entalhe, a tal da escada serrada. Como funciona na prática? Em vez daquele corte abrupto, do nada pro tudo, o Nietzsche propõe uma rampa muito suave. É o que eles chamam de desmame contínuo. Desmame contínuo, tá. Imagina uma alíquota de desmame de 25%. Isso quer dizer que para cada R$1 que o indivíduo ganha a mais no trabalho formal, ele perde só 25 centavos do benefício. Ah, entendi. Deixa eu fazer a conta aqui. Se a pessoa consegue um emprego que paga R$1.000, o benefício dela não é cancelado. Ela sofre um desconto de apenas R$250 na ajuda do governo. Exatamente. Então, no fim do mês, ela fica com os 1.000 do salário formal, mais os 750 do auxílio que sobrou. O trabalhador sempre sai com mais dinheiro se decidir trabalhar com carteira assinada. O incentivo para ficar no bico acaba na hora. A matemática passa a incentivar o esforço. Mas a grande cartada não é só a matemática. Para destruir o uso eleitoreiro, o cativeiro que a gente falou, o Instituto Liberal defende que isso tem que ir para a Constituição. Colocar o benefício na Constituição. Pera lá, o Brasil já tem a Constituição entupida de obrigações fiscais. Por que engessar isso ainda mais juridicamente? Porque é o único jeito de tirar a caneta da mão do presidente. Se vira uma regra constitucional, paga direto pelo CPF através da Receita Federal, você tira a necessidade de prefeituras, do cadastro único e até da intermediação da Caixa Econômica. Ah, claro, elimina o intermediário político. Isso. O presidente não pode mais ameaçar cortar o benefício na véspera da eleição, torna-se um atributo impessoal, destruindo o sequestro eleitoral. O direito é do cidadão e acabou. Faz sentido na teoria, mas e a matemática disso em escala nacional? As fontes trazem a viabilidade fiscal porque senão vira só um desejo impossível. Trazem sim.
Tem uma simulação lá nos textos feita com dados de 2026. Eles pegaram o mesmo orçamento que o governo já gasta na faixa de 159,5 bilhões de reais por ano. O mesmo dinheiro que já sai do pagador de imposto. O mesmo dinheiro. Operando isso via Receita Federal, no modelo de imposto de renda negativo, eles conseguiriam alcançar 25% a mais de CPFs no Brasil, garantindo um benefício base de R$ 265 por pessoa, que vai reduzindo conforme a pessoa ganha no trabalho formal. Nossa! Ou seja, é mais eficiente, atinge mais gente que precisa e ainda tira o poder de chantagem da mão do político. A eficiência cobre a expansão? Mas aí entramos num outro ponto polêmico dos artigos: as portas de saída. As condicionalidades, sim, porque as fontes querem que esse auxílio seja um cinto de segurança, não uma esmola estatizada. Como garantir que esse cinto de segurança não vire uma rede de descanso permanente? O que eles sugerem? Eles trazem vários exemplos de fora do Brasil. O primeiro é o da França, que foca na questão do emprego mesmo. Lá, eles aplicam sanções progressivas. Se a pessoa recebe o benefício e recusa ofertas de emprego formal sem uma boa justificativa, o valor vai sendo cortado. A ideia é que o cidadão também tem o dever cívico de tentar se reinserir. Justo. O Estado ajuda, mas você tem que fazer sua parte. Qual é o outro exemplo? O segundo vem da Austrália, focado no consumo. Desde 2023, eles usam a tecnologia do próprio cartão do benefício para bloquear gastos com coisas que não são essenciais. Tipo o quê? O cartão bloqueia compras de álcool e principalmente o uso do dinheiro em sites de jogos de azar e apostas. Garante que o recurso vá para comida, saúde e moradia. Olha, isso é de uma atualidade assustadora para o Brasil. Com a epidemia de bet, sites de apostas e cassinos virtuais que a gente está vendo, muito dinheiro de programa social está indo direto para o bolso de empresas de aposta estrangeiras em vez de comprar comida no mercadinho do bairro. Esse bloqueio tecnológico seria revolucionário. Tem mais alguma proposta de condicionalidade? Tem uma proposta mais austera, muito voltada para o Brasil. Os artigos defendem que o recebimento seja condicionado à ausência de condenações criminais transitadas em julgado por crimes violentos. Uma questão de ética social, imagino? Exato. O argumento deles é que não faz sentido o cidadão que trabalha, paga altos impostos, financiar o sustento vitalício de alguém que atenta contra a própria sociedade com crimes violentos. Seria quebrar o contrato social. Certo. Então, o que tudo isso significa, afinal? Juntando toda essa imersão de hoje, a visão liberal que a gente analisou não é sobre acabar com o socorro aos mais pobres, é sobre redesenhar esse socorro. Eles querem que o benefício não puna o trabalho, que não sirva de curral eleitoral para governo nenhum e que respeite o dinheiro de quem paga imposto. É trocar o assistencialismo perpétuo pela emancipação de verdade. É um resumo perfeito. E eu queria deixar um pensamento final para quem está ouvindo a gente levar para casa hoje. Manda ver. Hoje a gente viu que a arquitetura de um programa social pode moldar o comportamento de uma nação inteira. Mas pensem nisso. Se a estrutura econômica de um país obriga o cidadão a escolher entre a segurança de um auxílio atrelado a um líder político e a dignidade de tentar um emprego formal sabendo que vai perder o auxílio, até que ponto as nossas eleições refletem escolhas ideológicas livres? E até que ponto elas refletem apenas o instinto básico e desesperado de sobrevivência material? É de explodir a cabeça, porque muda a forma como a gente enxerga cada eleição no Brasil. Fica aí essa provocação profunda para vocês continuarem pensando. A gente encerra por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima imersão.